Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar o vídeo do PIC desse semestre, né? Em que foi proposto para nós várias etapas. A nossa primeira etapa foi exatamente um teste com é, tópicos, né? Desse teste, o conteúdo desse teste tinha tópico de todo o curso de letras, né? E os professores do Unis, né, a equipe do Unis, eles escolheram para cada aluno uma questão objetiva do teste para ser falada nesse vídeo e para ser discutida entre nós, né? E a minha questão foi a questão de número 13, que fala que inumeráveis são as narrativas no mundo. Há, em primeiro lugar, uma variedade prodigiosa de gêneros distribuídos entre substâncias diferentes, como se dá como se toda a matéria fosse boa para que o homem lhe confiasse suas narrativas, né? E através disso, nós tivemos algumas afirmativas falando da narrativa, né? Falando que a narrativa é articulada, é pela linguagem articulada, é através da oral escrita, imagem fixomóvel, gesto, mistura ordenada de todas essas substâncias, né? E essa eu julguei estar correta. E também diz que a narrativa está presente no mito, na lenda, na fábula, em muitos gêneros. E a gente sabe que a narrativa tem vários gêneros, né? O próprio começo da questão já diz que são inumeráveis os tipos de narrativa. Eu também julguei correto. Aí depois diz que a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades. Eu também julguei correta, porque realmente todo mundo, todo povo tem sua narrativa. E depois diz que a narrativa começa com a própria história da humanidade, né? Como no livro da Bíblia, que vem dizendo desde a criação do mundo, desde a vida de todos que são falados na Bíblia, todos os personagens verídicos, porém personagens da Bíblia, a própria história de Jesus, desde o seu nascimento até sua morte, é uma narrativa. Então, desde o início da humanidade, desde que se tem registro, até mesmo o homem primitivo, ele contava a sua história através dos desenhos nas cavernas, né? Então a gente sabe que desde o começo de que existiu vida, houve história, porém com isso, né, houve a narrativa, né? E também vem falando também uma assertiva que não há, em parte alguma, povo sem narrativa. Eu também julguei essa afirmativa correta, porque não existe povo sem história, né? Por mais que seja, existem pessoas que têm histórias, grandes heróis, grandes mártires, com histórias assim encantadoras, né? Grandes aventuras. Existe um povo já com uma vida mais pacata, mais tranquila, mas ele tem história. Ele nasceu, ele viveu, né? Não importa quantos anos, não importa como, mas ele tem uma história sim para contar. Então eu julguei essa afirmativa correta. Aí depois, a última, a sexta afirmativa diz que todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas e frequentemente essas narrativas são apreciadas em comum por homens e culturas diferentes. Nós não ficamos presos somente nas narrativas, nas histórias do nosso povo, da nossa gente, do nosso meio. A gente percebe, ouve vários outros tipos de história. Tanto é que a gente lê vários livros, né? A gente lê de povos antigos, de povos que vivem lá no Canadá, que vivem lá na Nova Zelândia, que são povos com costumes totalmente diferentes dos nossos. A gente lê sobre culturas indígenas, que também tem a sua história, bem diferente da nossa. Então, a gente não fica preso somente numa característica, num tipo de narrativa, de um tipo de história de um certo povo. A gente, de toda parte do mundo,
a gente se envolve, a gente vivencia, né? Lê, procura, pesquisa sobre diferentes tipos de histórias, diferentes tipos de narrativas. E depois manda a gente marcar a correta. E eu julguei todas as afirmativas como correta, por isso eu marquei que todas as afirmativas estão corretas. Foi o que eu achei, né? Por isso eu a marquei. E quando a gente estudou literatura, né, narrativa, com o professor Alex, a gente aprendeu muito sobre isso também. A gente aprendeu porque na escola a gente vê de uma maneira mais superficial, né? A gente põe na cabeça assim, a narração conta uma história, dissertação descreve coisas ou pessoas e dissertação defende um fato, né? Mas na verdade, vai muito além de tudo isso, né? A gente aprende que na narrativa os outros gêneros, os gêneros que fazem parte da narrativa, que ela pode ser escrita de várias maneiras, né? Que uma pintura, ela pode ser uma narrativa, né? De uma história. Quando a gente vê um quadro bonito, um quadro que lembra, por exemplo, a Santa Ceia, é um quadro que tem toda uma narrativa, né? De quando Jesus reuniu os apóstolos, quando ele partiu o pão e disse que aquele pão era o seu corpo, quando ele partiu o vinho, disse que aquele vinho era o seu sangue, né? É uma história contada. Muito além da religião, vem uma vivência de um homem que foi o salvador de todo mundo. Independente de quem acredite ou não, ele foi um homem muito especial, e essa história ela é contada. Só quando a gente bater o olho nesse quadro, a gente já lembra de tudo aquilo que a gente ouviu desde que a gente era criança. Então vai muito além de um quadro, né? E a gente aprendeu nessa disciplina narrativa, a gente pode passar para os nossos alunos que é possível se construir uma narrativa através de vários outros jeitos, a não serem textos também. A gente sabe disso. E é importante que os nossos alunos tenham essa concepção para poder examinar aquilo que eles veem, mas com um senso crítico mais apurado, um senso crítico em que eles também possam expor as suas opiniões, né? Possam contar as suas histórias, independente de como sejam a sociedade em que eles vivem, o mundo em que eles rodeiam, mas que eles possam ter suas narrativas para poder contar ou expressar. Bom, pessoal, que o nosso PIC, dessa vez, né, os professores estão buscando, né, finalizando a nossa caminhada do curso de licenciatura em letras. Então, como ele foi dividido em várias fases, nós estamos podendo vivenciar esses tipos de fase de trabalho, até mesmo porque nós iremos trabalhar como educadores, e educadores trabalham com os alunos com essas fases, né, com trabalhos com várias fases. Porque quando o trabalho é assim, a gente tem o nosso senso de pesquisa apurado também, porque a gente tem que buscar, saber, pesquisar, procurar, nos informar. E é isso que a gente espera que os nossos alunos façam em sala de aula. E se eles são incentivados, eles fazem sim. Eu percebo isso muito no estágio, que o aluno o aluno de hoje, ele precisa de estímulo. Porque através do estímulo ele busca, ele vai longe, ele passa a ser crítico, pesquisador, curioso. Mas o aluno ele tem que ser constantemente estimulado a aprender, a ter conhecimento. Nós não lidamos com objetos, mas com pessoas. E como pessoas, eles têm que ter essa animação, essa vontade de querer aprender. Um grande abraço a todos, obrigada e até a próxima. Tchau!